Há poucos dias atrás, nós fomos convidados por usuários da Praça Tiradentes a registrar uma matéria dessa árvore centenária que, segundo eles, está a pouco morrendo. A nossa equipe de reportagem convidou o professor Alexandre Petuschi, do Instituto Federal Norte de Minas, ele que é um profissional gabaritado nessa área. O que pode ser feito para salvar essa árvore, professor? Bem, primeiro assim, que é uma árvore realmente de uma idade já bem avançada, né? O pessoal coloca como relato que ela tem mais de 100 anos, isso não é impossível, então ela deve ter uma idade realmente bem próxima de 100 anos. Por que eu digo isso? Pela estrutura da árvore e pela quantidade de galhos e raízes que a gente está vendo aqui. A gente observa o tronco dessa árvore, o tronco dela tem um diâmetro que a gente chama aí de mais ou menos aqui deve ter próximo de 1 metro, 1,5 metro de diâmetro, tá, em média. Para uma árvore que tem um crescimento devagar, para ela atingir esse 1 metro, ela vai demorar muito tempo para fazer isso. Então, o relato tende-se a se confirmar que ela realmente é uma árvore centenária. E a árvore, como qualquer ser vivo, ela tem o período de nascimento, desenvolvimento e, lógico, a fase seguinte, que seria a morte. A árvore também tem esse mesmo comportamento. Vai chegar um momento que essa e outras árvores também morrerão. Aqui, a morte dela e de qualquer outra árvore que está presente aqui, ela é um pouco acelerada pelo mecanismo de desenvolvimento dela. Porque aqui a gente tem as raízes confinadas dentro desse espaço que construíram aqui, no intuito de deixar a praça bonita e também para proteger a árvore. Então, o que fizeram aqui? Confinaram essa primeira parte das raízes a esse pedaço. Então, a raiz ela vai sendo emitida para poder buscar mais nutrientes. E quando ela chega na parede do concreto, aí ela não tem nutrientes na parede. Então, a tendência dela é descer ou tentar romper isso aí. Ele rompe essa camada de concreto para poder atingir um novo local para poder pegar os nutrientes. Tem um segundo problema aqui, é que o ser humano entende isso como um problema, mas na verdade na natureza não tem uma pessoa que vai fazer uma varrição na floresta. Então acontece o que a gente chama de ciclagem de nutrientes. Então a folha ela é responsável por produzir a energia da planta. Ela produz a energia e distribui ao longo de toda a planta para ela poder crescer. E de onde vêm esses nutrientes? Esses nutrientes a raiz pega no solo. Então pega o que a gente chama de nitrogênio, fósforo, potássio, os micronutrientes, e a folha faz a fotossíntese que transforma no açúcar, chamado glicose. E essa fotossíntese é que faz ela crescer. À medida que a folha já envelhece, porque a folha também envelhece, ela cai ao solo, ela vem ao solo. O solo vai fazer o trabalho de decomposição disso. Então ele decompõe e libera o nutriente de novo para a planta. Mas o ser humano, principalmente da área urbana, entende isso como sujeira. Ele vem, varre e joga fora. Ou pior, varre e põe fogo. Que é pior ainda, porque você está pegando a folha, coloca fogo, você pega a matéria orgânica e some com ela rapidinho. Ou seja, com 5 minutos você acaba com o trabalho de 2 anos de uma árvore. Porque uma folha, dependendo da espécie, ela demora de 1 a 2 anos para cair. Aqui a gente tem um exemplo. A folha caiu, ela está aqui e essa aqui deve ter muito tempo que está aqui. No mínimo uns 3, 4 meses que ela está aqui decompondo. Essa decomposição, ela deveria acontecer aqui, ó, no chão. Porque aqui o nutriente é devolvido para a planta e a planta aproveita novamente. O ideal então seria que para o pessoal da limpeza só varresse a praça e essa parte aqui onde está situada a árvore continuasse com essas folhas. Exatamente, inclusive o ideal é pegar todas as folhas que foram varridas e deixadas aqui em cima. Mas isso as pessoas têm que entender que não é sujeira. Isso é alimento para a própria árvore. Alimento para a árvore. Quando as pessoas queimam para dizer, não vou reformar o meu pasto e coloca fogo, na verdade o que ele está fazendo? Ele está queimando dinheiro. Porque se ele entrar com o manejo correto na hora correta, ele não precisa de fogo. Professor, quanto à copa da árvore, a gente percebe aqui que ela é cercada por outras árvores. Isso pode colaborar também com a vida útil dela? Claro, sim, sim. A árvore ela precisa de água, sais minerais, que são os nutrientes, e precisa de luz.
e o que a gente chama de gás carbônico. O gás carbônico ela pega no ar, ela absorve esse gás carbônico junto com a água e aí vem a energia solar que vai dar energia para a planta e ele transforma isso em glicose. No caso aqui ela está sombreada por outras espécies. Como ela já está um pouco debilitada pela idade, pela condição dela aqui, ela sente mais. Tanto que as folhas estão mais miúdas, estão mais escassas, ou seja, tem menos folha. Tem uma árvore que é da mesma espécie logo aqui, que a gente vai ver que ela está mais frondosa. Então ela não tem o ataque dos fungos que está atacando essa aqui e tem uma quantidade de sol diferenciada. Então aqui a gente precisaria fazer uma poda na própria árvore, cortar os pedaços que estão atacados por fungo e fazer uma poda nas árvores vizinhas, para abrir uma quantidade de luz maior para essa árvore tentar recuperar. Seria feita a espécie de uma força-tarefa para recuperar essa árvore? Se alguém tiver à disposição, tiver equipe para a gente fazer, a gente pode vir cá e tentar fazer esse trabalho. Mas volto a dizer que assim, a gente pegou essa árvore numa situação já mais assim, ela já está mais debilitada, mas a gente pode tentar salvar. Como que o cidadão comum tem acesso a esse conhecimento, professor? Como é feito esses estudos? Bem, esses estudos eles são feitos em universidade federal, estadual, ou, por exemplo, em institutos federais. Nós temos agora, por exemplo, um curso sendo oferecido. Inclusive as inscrições estão abertas, vão até dia 5 de maio, para estudar o curso chamado Técnico em Meio Ambiente, onde ele vai ver esse tipo de assunto e outros, né? Por exemplo, cuidar da reciclagem do lixo, entender o que é lixo, entender o que é resíduo, entender o que é rejeito, e isso tudo a gente vê no Instituto Federal. São 40 vagas, a pessoa tem que ter estudado ou ensino médio completo ou estar cursando o segundo ano. E a única coisa que ele vai pagar é a taxa de inscrição de R$ 15, por se tratar de um curso público. Esses cursos acontecem onde? Acontece no Instituto Federal, que é lá no São Cristóvão Viriato. Na sequência vem o Instituto Federal e os condomínios que lá estão. E as inscrições? As inscrições vão até dia 5 e é feito pelo site, www.ifnmg.edu.br/processo seletivo, tudo junto. Qual a durabilidade desse curso? É um ano e meio, estuda na parte da tarde, começa às 1h30, vai até às 17 horas. E nesse 1 ano e meio vai ter acesso a esses conhecimentos e outros conhecimentos para tornar-se técnico em meio ambiente.